Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar de um artefato de 250 mil anos descoberto lá na Romênia, que pode ser a prova de que os extraterrestres nos visitaram no passado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, ontem teve especial círculos ingleses, círculos das plantações, agroglifos, crop circles, o nome que você quiser, que são aquelas marcas feitas em plantações de trigo, cevada, couza, cana e muitas outras aí que existem em várias partes do mundo, mas que as mais bem feitas estão ali na Inglaterra, na região de Wiltshire, Hampshire. O especial ficou bem legal. Show de bola, deu mais de 40 minutos, eu gostei bastante do resultado final. Inclusive, eu fiz uma camiseta em homenagem aos círculos nas plantações. Essa daqui, tá vendo? Isso daqui é uma plantação, e aqui é o símbolo do assombrado, os ETs que foram lá e fizeram. E esse símbolo brilha no escuro. Design exclusivo, paguei ilustrador pra fazer, brilha no escuro, melhor malha possível. Camiseta show de bola, hein? Tem cupom de desconto, vai lá no especial que vocês vão gostar de saber do assunto. E aproveita e leva a camiseta, que o cupom sai de R$ 69,90 por R$ 58,90. Hoje, começando a semana, eu vou falar de um OOPART, eu fiquei treinando a pronúncia aqui pra vocês, hein? Out of Place Artifact, um artefato fora do lugar, que é quando um objeto é descoberto e não se encaixa na idade cronológica das coisas. Por exemplo, aí tem a pedra Petra Tox, que eu falei lá no blog há muitos anos atrás, que tem incrustada nela como se fosse uma tomada de 3 pinos. Como pode uma pedra de milhões de anos ter incrustada uma tomada de 3 pinos? Temos também, por exemplo, as pedras de Ica, que tem os desenhos dos dinossauros. O martelo de Kiguchi, que teria 400 milhões de anos. E vários outros, tá? Eu pretendo falar pra vocês aqui todos, fazer vídeo de todos. A maioria aqui já descobriram que fraude, teve explicação, mas tem uns que são plausíveis, tá? Como o mecanismo de anticítera. Assunto é bem legal. Hoje eu vou falar aqui de um OOPART, Out of Place Artifact, que é conhecido como o objeto de alumínio da Romênia. Na verdade é cunha de alumínio de Aiud. Vamos saber mais sobre esse assunto? Assombrados, a história é a seguinte: tudo começou lá em 1973. Operários estavam trabalhando nas margens do rio Muris, não muito longe da cidade de Aiud, na Romênia, quando encontraram 3 objetos a cerca de 10 metros de profundidade. E esses 3 objetos pareciam ser bem comuns e antigos, então os trabalhadores chamaram os arqueólogos ali: ó, vem aqui que a gente encontrou uns negócios legais. Os arqueólogos chegaram e falaram: ó, 2 desses a gente já sabe o que é. São ossos aí de mamute, mastodonte, né? Ele tem entre 10 e 80 mil anos. Agora esse terceiro aqui é um negócio meio esquisito, que é esse objeto que você está vendo aí na sua tela. Esse objeto ele possui 20 centímetros de comprimento, 12 centímetros e meio de largura e 7 centímetros de espessura. E o que intrigou os especialistas é que o pedaço de metal possui concavidades, que fazem com que, aparentemente, tenham sido fabricados como parte de um sistema mecânico mais complexo. Análises oficiais romenas revelaram que o objeto é composto por 12 metais e cerca de 90% de alumínio. E ele foi datado como sendo de 250 mil anos. Inclusive, esse objeto fica em exposição no museu lá na cidade de Cluj, a maior cidade ali perto de onde foi descoberto, com uma plaquinha escrito origem não identificada. Assombrados, isso é incrível. Sabe por que é incrível? Porque o alumínio, esse alumínio que a gente usa, sabe quando você bebe uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja, essas coisas? Alumínio. A gente só conseguiu trabalhar com alumínio faz mais ou menos 200 anos. Antigamente não tinha alumínio disponível. Então como que acha uma peça desse tamanho, com 20 centímetros aí de comprimento, datada de 250 mil anos, enterrada num solo 10 metros abaixo do solo, junto com os mastodontes? A galera logo começou a relacionar isso com os alienígenas. Buscando saber mais sobre o assunto, né, o pessoal pesquisou e descobriu que quem primeiro relatou isso daí foi um famoso ufólogo romeno, chamado Florin Georgita, num livro chamado Enigma in Galaxy. Ó, imagina que eu tô falando aí com sotaque romeno, hein? Ele foi publicado em 1983, ou seja, 10 anos após a descoberta dessa OOPART. E no capítulo 6, Visitas ao Planeta Azul, mais precisamente na página 152, o Florin descreveu essa história sensacional do objeto de
Ayudi. É lógico que ao longo dos anos foram feitos os mais diversos testes na tentativa aí de descobrir o que é esse objeto. E o interessante é que em todos os testes variavam muito aí as porcentagens das ligas metálicas, das 12 ligas metálicas. Mas uma coisa predominava, que era o alumínio, né, com cerca de 85, 90% de predominância, depois veio o cobre e o silício. E esses três elementos químicos formam um alumínio conhecido como duralumínio, que é um alumínio aí mais diferente, mais forte. E aí, será que eu vou falar não foi dessa vez? Não vou falar isso nesse vídeo. Por quê? Porque ainda não surgiu uma explicação aí para o que é esse objeto. Ainda continua sendo um mistério. Entre as possíveis explicações estão as seguintes: que seria uma peça de uma aeronave que decola vertical, sabe? Os extraterrestres têm a aeronave que nem um foguete, pousa na vertical, assim, é uma peça dessa aeronave. Outros já diz que é algo mais mundano, que é parte do trem de pouso de uma aeronave nazista da época da Segunda Guerra Mundial. Já um outro pesquisador diz que aquilo lá é um pedaço de um satélite que caiu do espaço. Uma corrente diz que isso é tudo uma farsa, que não passa de uma farsa, alguém plantou aquilo ali, foi descoberto. Já uma outra explicação é que poderia ser o dente de uma retroescavadeira, lá da pá da retroescavadeira. Se você olhar essa imagem, você pode comparar e ver que faz sentido. Eu não sei só se essa explicação já existia ou se foi o Marco Faustino lá do blog, lá, o cara que escreveu esse texto pra mim, que cunhou aí essa hipótese de ser o dente da retroescavadeira. E por último, uma peça alienígena. Os alienígenas aí fizeram isso daí. Ou pode ser o trem de pouso lá da nave deles, né? Ou alguma outra coisa. O fato é que se tiver 250 mil anos, não foi feito pelos seres humanos. Eu acabei esquecendo de falar o seguinte: nos testes lá que eles fizeram, o pessoal também variou a data muito. Uns disseram que tem 250 mil anos, outros já dizem que tem apenas 300 anos. Mesmo assim, ainda é fora da época quando a gente começou a trabalhar com alumínio. Então, assombrados, agora é com vocês. Você tem alguma explicação para essa peça aí? Para o artefato da Ayudi? Essa peça de alumínio, essa cunha de alumínio aí? Você acha que é o dente de uma retroescavadeira? Um satélite? Ou a peça de um avião aí nazista da Segunda Guerra Mundial? A peça aí de uma aeronave extraterrestre que decola na vertical? Ou alguma outra coisa que eu não falei aqui? Uma farsa, por exemplo? Coloca aí nas opiniões. Ok, assombrados? Então é isso aí, começando a semana, muitos vídeos essa semana. Se der certo vai ter especial esse final de semana de novo. Especial sobre, acho que é o boneco do Fofão dessa vez. Eu já tô com o boneco do Fofão, já tô com a entrevista aí do cara que criou o design do boneco, tudo prontinho. Vamos aguardar. Assombrados, boa semana a todos. Conheça a nossa loja assombrada. Vou falar dela bastante nos vídeos agora para vocês conhecerem, que tem produtos exclusivos lá feitos com carinho para vocês. Assombrados, até mais. Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados, .com.br, você não se inscreveu.